Pessoal, o Mundo SGP está na área. Hoje eu estou aqui com um amigo, mais uma vez recebendo um amigo aqui, um cara que um prodígio da política, né? Aos 21 anos de idade, ele já estava lá como segundo mais votado no pleito para vereador em São Gabriel da Palha. Estou falando, todo mundo já sabe. Getúlio Filho. Getúlio, obrigado, cara, por você ter aceitado o convite, estar aqui no Mundo SGP com a gente. E vamos falar da vida, vamos falar de projetos atuais, projetos que você já participou, que eu sei que são muitos. E eu sei também que você tem uma carreira agora como odontólogo, né, na cidade. Certo. Você é o vereador do terceiro mandato, terceiro mandato que você está atuando aqui na cidade e tudo mais que você faz como pai de família. E também não posso deixar de citar filho do doutor Getúlio e da Leontina. Isso é muito importante. Irmão do Gil e da Bianca. Isso aí. Bora, meu amigo. Patrick, antes de mais nada, agradecer a você pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, um amigo de infância que eu tenho. E para falar um pouquinho da minha vida, né? Primeira vez que eu venho aqui em algum podcast, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast. É mesmo? Tá, na minha vida. E mandar um abraço para todos aí do Mundo SGP. Sim. E dizer que é um prazer enorme estar aqui na telinha de vocês, conversando com vocês e contando um pouco da minha carreira e da minha vida para vocês. É isso aí. Esse é o Getulinho. Getulinho, como é que tá, assim, quero saber o que você está fazendo agora para começar, não vou fazer flashback de antes, não. Como é que está seu dia a dia hoje com essa vida corrida que você tem? Patrick, sou cirurgião dentista, pai do Vicente e do Rafael, casado com a Dandara e vereador pelo terceiro mandato. Então, minha vida está dividindo, né? O meu tempo está sendo dividido entre essas três coisas, né? Normalmente, quando eu procuro assim, alinhar a minha agenda de dentista pela manhã. Sim. E na parte da tarde eu procuro cuidar da vereança. Quando não tem paciente pela manhã, eu procuro ficar com meus filhos. E quando também não tem alguma coisa à tarde na Câmara, eu também procuro estar marcando paciente para esse horário. Mas eu procuro conciliar as três coisas de forma com que eu sempre tenha tempo, né, para estar cuidando de tudo. Sim. E também não deixando de ter uma vida social, porque o vereador ele precisa estar próximo à população. Uhum. Então, eu tenho que, às vezes, sair à noite para um evento, reunião com os amigos, bate-papo com os amigos, reuniões políticas. Então, assim, eu procuro conciliar as três coisas, né? Legal você falar isso daí. Eu acho que era bom você dar uma geral, que eu sei que você já é muito por dentro disso, está no seu terceiro mandato. O que são as atribuições do vereador, né, cara? Um dia você estava me explicando, que a gente estava junto. Falei, Patrick, o vereador faz isso, isso e isso. Eu acho que a população fica meio perdida. Cara, o vereador, ele, antes de mais nada, a principal função dele é legislar. Fazer leis, né? E votar leis. Também o vereador tem a questão da fiscalização. Ele precisa fiscalizar onde que está sendo empregado o dinheiro público. Uhum. E, além disso, o que as pessoas não sabem, o vereador também tem a função de julgar, assim como um juiz, né? Como é isso? Todo ano, a gente tem que julgar as contas dos ex-prefeitos. Nós que vamos dizer se aquelas contas vão ser aprovadas ou reprovadas. E isso cabe sanções se forem reprovadas. Além disso, nós também podemos julgar os colegas. Se alguém receber algum tipo de denúncia, isso vai a plenário e aí a gente vai julgar essas ações também da pessoa. Então, rola um processo disciplinar ali dentro da Câmara, então, é isso? É tipo isso? Isso, faz a denúncia, normalmente começa com uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, a gente investiga aquela situação e aí vai para votação depois da CPI e aí cabe à Câmara decidir se vai abrir ou não um processo de impeachment, que é outro processo. A CPI é um processo investigatório e o impeachment é um processo já para cassação. Uma coisa mais séria. Do prefeito ou do vereador. Do prefeito também vocês têm poderes para... Sim, nós não temos poder, por exemplo, para impeachment um secretário. Sim. O secretário só o juiz, né? Nós só temos poder para julgar os políticos. Então, a gente julga as contas de ex-prefeitos, julga as condutas, tanto do vereador quanto do prefeito, quando existe alguma denúncia e quando o fato é bastante relevante. Já aconteceu. É bastante trabalho, então, se o vereador quiser mesmo ser um vereador na acepção da palavra, ele fica super ocupado, tem muita coisa para fazer. Muita coisa, porque a cidade é um buraco. Queira ou não, o vereador tem que olhar aquele buraco, fazer uma indicação parlamentar, que é um instrumento que nós temos também, para pedir o prefeito para consertar aquele buraco. Então, hoje, através das redes sociais, a gente tem, através do celular, a gente tem essa facilidade. Essa é a indicação, né, que você está... a indicação. A gente bate uma foto, por exemplo, do buraco, você não sabe o nome daquela rua, você
você já entra no Google Maps, você já sabe ali o nome da rua, você tira print e você anexa já aquele pedido buraco, você já manda para o seu assessor, ele faz indicação parlamentar e hoje a Câmara ela é sem papel. Todos os processos da Câmara não são mais protocolados no papel, não se utiliza papel. A Câmara de São Gabriel é sem papel? Sem papel. Então, se eu estiver no meio da rua agora, eu mando para o meu assessor, daqui a pouco eu estou fazendo outra coisa, às vezes eu estou até no consultório, eu olho o celular, o assessor me manda, a indicação ficou pronta. Eu falei, beleza, eu vou lá, entro com a minha login e senha, eu protocolo aquela indicação. Eu posso protocolar projeto de lei. Então, hoje eu faço todo o material de protocolo da Câmara é pelo celular. Não existe mais... A tramitação de processo também é tudo pelo celular. Nas comissões, a gente discute os projetos de leis. Eu, que hoje sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Quando a gente está estudando os projetos lá na tela do computador, não tem mais folha impressa. Quando tem que assinar a lista de presença de uma sessão, também é pelo celular. Tudo hoje é pelo celular. Então, assim, a gente está evoluindo a questão da sustentabilidade ambiental, que eu tanto prezei, tanto já defendi, e a gente defende isso também dentro da Câmara Municipal. A gente apoiou esse projeto, que foi, inclusive, plantado na legislatura passada. Isso aí foi uma pauta bem vívida, assim, na época do seu primeiro mandato, né? Quando você elegeu primeiro como vereador, essa parte de preservação ambiental, é claro que você carrega isso até hoje, mas foi praticamente uma bandeira para você, não foi? Foi. Eu adquiri essa bandeira quando, em 2014, o prefeito Henrique Vargas me convidou para ser coordenador da Defesa Civil. Eu implantei a Defesa Civil no município de São Gabriel da Palha. Não tinha antes? Não tinha Defesa Civil. Então, o Henrique queria implantar a Defesa Civil e eu estava ali para assumir a responsabilidade de, vamos dizer, tinha várias condicionantes, eu tinha que respeitar cada condicionante daquela e provar que aquelas condicionantes foram alcançadas. Para que a gente poder ter o direito de receber o carro da Defesa Civil, o barco na época, os coletinhos laranja. Quem é hoje da Defesa Civil? O Nino? Hoje é o Nino. O Nino, tá vendo? Na verdade, só... que eu me lembro, só teve 2 coordenadores da Defesa Civil em São Gabriel da Palha. Eu fui o primeiro e o Nino foi o segundo. Só ficou na mão de cara bom, então. E aí, depois, eu não lembro, eu acho que teve outro coordenador, mas não teve tanto destaque. Mas, assim, na minha cabeça, que eu me lembro é eu e o Nino. Eu não lembro de outro, não. Quando eu me ausentei, não lembro quem assumiu a Defesa Civil. Em 14 já era seca, Getúlio, que você partia para apagar fogo naquela época? Então, o que acontece? Foi 13 enchentes, não foi? 2013 nós tivemos a maior enchente da história. Sim. E aí, 14, 15, 16, nós tivemos a maior seca. E eu estava ali, na época, peguei assim, um pepino para descascar. Porque, assim, nós tivemos em 2013 a maior enchente, 2014, 15, 16 a maior seca da história. Isso por conta, os extremos, né? Muita chuva e muita seca, isso é resultado de um desequilíbrio ambiental. Então, a gente precisava fazer algo para melhorar essa situação. Então, foi aí onde eu comecei a estudar e a desenvolver projetos para o meio ambiente. Quando eu ganhei a primeira eleição, né, foi muito por conta desse trabalho que eu fiz na Defesa Civil, e aí eu passei a defender essas questões ambientais, que era algo que estava muito vivo no momento. Sim. Então, era a bandeira que eu tinha para aquele momento, para o meu primeiro mandato, era a questão ambiental. Então, eu fui e logo quando ganhei resolvi fazer um negócio diferente, né? Para chamar a atenção das pessoas para essa questão ambiental. E eu falei que eu iria plantar uma árvore por cada voto. Foi o ano que você plantou as árvores. Foi. E aí, assim, isso virou notícia nacional. Sim, né? Isso apareceu em todos os sites, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, mais de 300 mil compartilhamentos só no site da Rede Sim. Para você ter ideia, a matéria da Rede Sim, que tinha dado maior publicidade na época, tinha tido 5 mil compartilhamentos. Sim. E essa teve 300 mil compartilhamentos. Na época, eu fui até convidado para ir lá dar uma entrevista na Rede Record News com um Tourinho, que inclusive morreu, um jornalista conhecidíssimo. Sim, eu lembro. Mas, enfim, e aí, a partir dali... com essa questão dando muita repercussão, o meu objetivo era plantar 494 votos, uma árvore por cada voto, só que diante da repercussão e da aceitação da população para aquele momento que a gente vivia, aquilo criou uma repercussão de tal forma com que eu decidi, então, prolongar isso daí. E aí a gente plantou mais de 1.000 árvores e fizemos vários projetos direcionados ao meio ambiente de educação ambiental
nas escolas. Envolveu criança, todo mundo participava, eu lembro disso. Eu lembro que veio, assim, logo no início do meu mandato, uma professora que até hoje me ama, assim, tá comigo até hoje. Todos os projetos que ela faz, ela me chama, que é a Marinete Reis Lima, a professora da Escola Bertolo Malacarne, me chamou para a gente desenvolver um projeto. Ela queria fazer um viveiro para produzir mudas na escola. Tem até umas fotos aí que vocês vão ver. Essa da época da Defesa Civil. Essa daí já é na Nascente, lá em Vila Valério, do Tonho das Matas, sei lá, eu acho que é isso, eu esqueci o nome. Chico das Matas. Chico das Matas. Que quando teve a seca aqui, o Chico das Matas tinha uma nascente reflorestada e eles forneceu água para vários municípios. Então, a gente levou as crianças para ir lá conhecer esse projeto. Para ver a importância da nascente preservada. Aqui foi as crianças lá na nascente do Córrego São Gabriel. Aí já foi para evitar erosão lá no... Aqui, ó, isso daí foi a gente fazendo viveiro, né, que eu falei aqui. E esse projeto, inclusive, foi premiado na época, o projeto Deixa a Terra Florescer. Mas, enfim, a gente produziu essas mudas com as crianças, nós depois pegamos essas crianças e passamos a plantar essas árvores em rios, córregos e nascentes. Esse era meu foco. Sim. E aí, assim, como eu fiquei muito focado nessa questão ambiental, eu fui convidado para ir em várias escolas, aí na nascente do Córrego São Gabriel, com a população. Aí depois a gente distribuiu mudas praticamente de árvores em todas as escolas do município de São Gabriel da Palha. E aí eu passei a desenvolver outros projetos também ligados à questão ambiental. Por exemplo, a gente fez um projeto chamado CAT para as CAT, que era para ajudar a ASCAT, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do nosso município. Hoje, São Gabriel da Palha gasta 400 mil a 500 mil mês só com lixo, né? Acho que é mais de 200 mil só para transbordo, pegar o lixo daqui, que não é reciclado, encaminhar para Vitória por mês. É uma associação que você está com ela até hoje, né? Eu vi que recentemente você postou alguma coisa, uma assinatura de algum contrato, alguma coisa, não lembro. E aí, o que acontece? Com essa questão do meio ambiente, eu fiz esse projeto CAT para as CAT, e aí os pais levavam os litros tudo lavadinho, limpinho, separado já para as escolas. E aí as CAT tinha latinha também, que as CAT quase não pega latinha. Sim. Porque as latinhas, elas têm um poder aquisitivo bom, quem cata latinha. Então, aí nunca vai para as CAT. A galera já pega antes. Já pega antes de ir para as CAT. Então, assim, a gente fez esse projeto também. Fizemos projetos... Enfim, uma questão que também aconteceu comigo, por eu ter me destacado nessa questão do meio ambiente, foi ter virado secretário de meio ambiente do município de São Gabriel por um ano. Na época, a prefeita era Céia, e aí eu fiz o licenciamento ambiental, a municipalização do licenciamento ambiental. Eu fiz esse projeto visando o quê? Trazer responsabilidade para o município, mas também aumentar a arrecadação do município através dessas licenças ambientais. Sim. E mais importante disso é que nós que criamos o Código Ambiental. Então, com essa oportunidade na mão, eu desburocratizei o licenciamento ambiental e facilitei a abertura de novas empresas no município. Porque eu acredito, Patrick, nessa questão ambiental, que a gente deve preservar rios, córregos, nascentes. Eu acredito que a gente tem que separar o lixo seco do lixo úmido. Mas eu acredito também que a gente não pode travar o desenvolvimento do município por conta dessas questões ambientais. Eu acho que elas têm que andar lado a lado. Sim. Tanto o desenvolvimento sustentável, como também a responsabilidade nossa como população. Isso é um queda de braço danado, até nas esferas mais altas da política, porque todos os lados parece que querem demais, né? Quem quer preservar quer exagerar nessa questão aí, inclusive travar quem quer produzir. E quem quer preservar e quem quer produzir também não quer respeitar quase nada que existe de preservação. Então, acho que é um caminho que fica muito conflito à toa. Patrick, o que acontece? Hoje, eu separo o lixo seco lá em casa. Sim. Aqui em casa também separa. Isso. Aí você faz o quê? Ou você tem que entrar em contato com a ASCAT para dar a destinação desse lixo ou levar lá. A ASCAT fica lá em cima. Então, como que a gente vai fazer para entregar esse lixo seco? Se a gente bota ele na porta de casa, ele vai ser recolhido pelo caminhão da prefeitura. Então, nosso trabalho foi em vão. Ele vai para Vitória vai embora no meio da e galera, vai pelo transbordo do mesmo jeito. Então, assim, o que precisa ser feito em São Gabriel da Palha, assim, eu já vi em outros municípios, né? É ter os pontos
os pontos para que as pessoas possam levar esse material reciclado. Por isso que o projeto CAT para as CAT deu muito certo. Porque através do projeto CAT para as CAT, os pais levavam o lixo seco para a escola, já limpinho, e todo dia as CAT passavam lá e recolhia nessa escola os lixos secos. Então, assim, se a gente criar locais, pode ser até nas escolas, eu acredito, mas se a gente tivesse pontos para depósito do lixo separado, lixo seco, a gente teria condições de Ascat recolher esse lixo e vender esse lixo, e a gente deixaria de ficar gastando dinheiro, tanto dinheiro com limpeza pública e tanto dinheiro para levar o lixo daqui para Vitória. Porque o lixo que é separado pela Ascat, ela pega e dá a destinação correta, ela vende. Agora, o lixo que não é separado pela Ascat, o lixo que é recolhido pela prefeitura, ele vai para um container, e desse container ele vai para Vitória, e lá a empresa que recebe esse lixo lá, que vai separar o lixo, vai fazer a destinação final dela. Sim. Mas a gente gasta muito dinheiro com isso. Dinheiro ao ponto de eu te dizer que seria o suficiente se todo mundo de São Gabriel reciclasse o lixo e separasse o lixo, e a Ascat desse a destinação para esse lixo, eu te garanto que a gente economizaria aí aproximadamente uns R$300 mil por mês. Dinheiro suficiente, por exemplo, para a gente voltar a fazer partos de São Gabriel da Palha. Que era uma coisa foi muito falada. E o que falta? Eu acho que falta duas coisas. Conscientização da população. Mas isso é realizável, né? Você pode fazer um trabalho de conscientização. Mas não é fácil. Não. Se você chegar numa população instruída, eu acho que é mais fácil, é mais palpável. Mas tem população que fala assim, pra quê? E eu te falo que gente com estudo já chegaram para mim e falaram assim, cara... Os piores que tem são os com estudo. Pra que eu vou separar o lixo? Aí eu falo assim, olha, para início de conversa, dentro de casa, por uma questão de higiene. Se você tem um lixo onde você bota os alimentos e um lixo onde você bota o lixo seco, que é as embalagens, essas coisas, esse lixo seco, você pode fazer um balde desse tamanho, que ele não dá fedor, ele não fede. Não. Agora, o lixo orgânico, que é resto de alimento, com 2 dias ele começa a entrar num estado de putrefação e ele começa a feder. Sim. Então, assim, você tendo uma sacolinha de lixo orgânico dentro da sua casa, desse tamanhozinho aqui, ela já resolve. E uma de lixo seco desse tamanho. Então, assim, para a população, a princípio, já querer separar o lixo, é por uma questão de higienização dentro de casa. Agora, eu acho que a gente pode também criar mecanismo, e eu já tentei, né, criar o IPTU verde, que foi um dos primeiros projetos que eu criei de lei em São Gabriel da Palha, não foi à frente na época, porque eles falaram que o vereador não pode dar isenção de imposto. Certo. Então, por mais que eu quisesse criar esse programa, na época eu não consegui levar à frente, porque ele não passou na Comissão de Constituição e Justiça. É o tal do projeto inconstitucional. Exato, por conta que ele diminui a arrecadação. O vereador não pode dar isenção de imposto para ninguém. O único que tem prerrogativa para isso é o prefeito, o vereador não pode. Mas, assim, eu acho que tem várias formas de você conseguir fazer a população querer fazer isso daí. Primeiro, através disso, incentivo fiscal. Segundo, tem um local para a gente destinar esse lixo, né? Em outros países de primeiro mundo, existem as caixinhas, né, que as pessoas colocam dentro de casa, e aí no dia do recolhimento de lixo, você bota a caixa lá só com lixo seco, e essa caixa é passada pelo caminhão da coleta de lixo seco. Tem um dia para coleta de lixo seco e tem o dia da coleta de lixo úmido, mas assim, é um trabalho de muita conscientização. Eu peguei numa escola... Peguei esse lixo orgânico. Na Miranda Cunha, eu fiz um projeto do lixo seco. Na Maria Celeste, eu fiz um projeto de lixo úmido. Certo. Ao invés das crianças levar o lixo seco para a escola, eles levaram o lixo úmido, que é o resto de alimento. Eu acho que talvez a gente ache a foto aí, mas a gente vai ficar muito tempo olhando para a tela para tentar achar. Mas aí o que eu fiz? Lá tinha uns espaços para fazer a horta. E aí eu cavei essa horta e joguei esse resto de alimento ali e tampei. Isso faz com que a terra fica riquíssima em material orgânico. E aí a gente pegou e fez uma horta lá na escola Maria Celeste, e a gente adubou a terra com o lixo orgânico. Sim. Então, assim, existem muitos projetos que podem ser feitos, né? Mas não é. Agora você deu uma informação que tem muita gente iludida, igual lá em casa, a gente fica separando e, na verdade, acha que está selecionando, mas está sendo tudo colocado num caminhão de uma vez. O ideal é que a gente tem que criar essa ponte. O que está faltando é essa ponte entre a Ascat e a população. A Ascat hoje, basicamente, ela pega o lixo do comércio, que é papelão. Papelão, eu gosto de papelão. Papelão.
plásticos, né? Tem algumas casas que separam o lixo e liga para eles passam nessas casas. Só que imagina a mão de obra que dá para eles. Vem aqui no bairro não achei tão difícil não, Getúlio. Uma conscientização bem feita e o local. E o local. Os locais. Bairro, eu acho que todo local, todo bairro poderia ter. Isso. Né? Mas a população tem que entender que é um local para lixo seco. A Ascat também não pode fazer uma campanha, talvez, para ajudar nisso? Uma conscientização? Rapaz, a Ascat, ela recebe... Muito, né? Hoje a prefeitura dá para a Ascat uma subvenção no valor de 34 mil mensais. Né? Então, assim, é um valor praticamente irrisório, porque são 15 associados, então dá um valor... Eu não vou fazer uma conta aqui não, para não correr o risco de errar, mas é aproximadamente mil e poucos reais. Não passa disso. Para você ter ideia, um coletor de lixo hoje da prefeitura é, em média, 2.000 e poucos reais que eles ganham, porque além do salário mínimo, eles têm a periculosidade, e eles têm ainda plano de saúde, e eles têm o vale alimentação de 500 reais ainda. Então, dá um valor muito maior, teoricamente, do que o da Ascat. É uma associação. Eu consegui, por exemplo, uma moto agora nova para eles, que foi entregue no início do meu mandato, para ajudar. Eles acoplam uma carrocinha ali e anda. Mas o caminho ideal, a gente teria que ter pelo menos uns 2 locais, 3 locais na cidade, a princípio, para que a população colocasse o lixo seco. O lixo seco. E talvez botasse até um estagiário da prefeitura para estar ali recebendo. Porque esse lixo, as pessoas têm que entender que não é um lixo fedorento. É um lixo que as pessoas vão colocar lá, lavadinho, vai separar o lixo seco e entregar lá. Ó, esse aqui é para a Ascat. A Ascat passa no comércio, igual sempre passa, mas iria nesses locais para pegar um pouco desse lixo já seco. Eu acho até mais pontos, cara. Cada bairro tem mais de alguns pontos. Mas isso daí a Ascat não conseguiria fazer sozinho, não. A Ascat precisa do apoio da prefeitura, que teve, talvez a prefeitura doar o espaço, talvez nós, vereadores, conseguimos dinheiro para eles construírem um localzinho bacana para isso, mas não é fácil, não é tão simples assim, não. Teria que pegar para fazer mesmo e colocar um dinheiro. Porque nós temos muitas prioridades no nosso município, senão não é só resolver isso. E ainda tem que fiscalizar, às vezes julgar e às vezes muita coisa. Porque, enfim. Aí você fez mandato aí muito na parte da ambiental, né? Foi a pauta. Acho que era o seu começo de carreira político, efetivamente, como eleito, né? Antes você teve um pleito que assustou São Gabriel, né? Quando você se candidatou com 21 anos, praticamente. E foi o segundo mais votado e não conseguiu entrar, né? Foi uma questão de coeficiente ali. Foi uma questão de legenda que fala, né? Porque para você se eleger vereador, nessa época só tinha 9 vagas, então eu precisava de 2.111 votos. O meu partido, com todos os candidatos a vereador, tiveram 1.511 votos, ou seja, ficou faltando 600 votos para me eleger. Faltou muito ainda. Faltou muito, porque só eu tive voto lá. Era seu pai que era prefeito na época? Não. Não, né? Não, na época era a Raquel, e eu escolhi um caminho bem diferente. Porque você gosta, né, de escolher? Eu era oposição a Raquel. Sim. Em 2008. Tá rolando de novo agora, em 2024 rolou de novo. Sim. Não, olha só, em 2008 eu era oposição a Raquel. Pra você ter ideia, acho que era dos 15 mais votados, só eu que era contra a Raquel. E eu fui o segundo mais votado. Então, assim, eu escolhi um caminho na época diferente. Mas eu acho que assim, eu representei aquilo que a população queria. Era um jovem, um garoto de 21 anos, que tinha muita coragem, assim como eu tenho hoje, muita coragem para tomar minhas decisões. E, enfim, fui o segundo mais votado, infelizmente não ganhei. E aí eu parti para... Na época eu fiquei afastado da política um tempo e somente em 2016 que eu retornei para a política. Aí você foi na época... Que época que você foi assessor, cara? Eu lembro daquela época que você ia... Até para Brasília você ia. Você era novo ainda. Eu fui assessor do deputado Freitas. Lembro, isso. Então, 2006 foi quando, de fato, eu tive coragem de entrar para a política. Eu ajudei o Freitas para deputado estadual. Sim. Um cidadão de 1,5 m, do PAN, Partido dos Aposentados da Nação, com bigodinho. Lembro. E aí todo mundo fala, você é louco, esse cara não ganha, não ganha. E Só Matheus Freitas. E aí eu conversei com o Freitas, achei ele uma pessoa fantástica na época. E falei, cara, eu vou com esse cara. Aí ele falou assim, na época, o que é que você precisa para me apoiar? Eu falei, Freitas, se você ganhar, eu quero que você me leve para ser assessor seu. E aí ele falou assim, tá fechado então, tá combinado.
Beleza. Ele também nunca tinha sido ainda. Nunca tinha sido. E poderia perder também. Claro. Mas aí eu fui, rapaz. Andei casa por casa em São Gabriel da Palha pedindo voto para ele. Na época, a campanha era 90 dias. Não era 45 dias igual agora. Então, e ainda tinha os comícios. Eu andei 90 dias. E o Freitas teve dificuldade de ser sido aprovado até na convenção. Então, eu precisei ainda levar, na época, um ônibus de pessoa aqui de São Gabriel para ir lá na convenção, para a gente botar pressão para ele conseguir ser candidato a deputado estadual. Ali você fez a faculdade de política, né? Rapaz, ali eu aprendi tudo. Campanha, cara. tudo. Ver como é que era tudo. E aí, quando o Freitas foi eleito, São Gabriel foi o 4º município onde ele teve mais votos no estado do Espírito Santo. Trabalho. O primeiro foi São Mateus. Dele. O segundo, Boa Esperança, onde ele tinha uma rádio. O terceiro, Nova Venécia, onde ele tinha o apoio da maioria dos políticos. E o 4º, São Gabriel. E ele, assim, teve apoio de políticos em Pinheiros, de um monte de político. Ele teve menos voto em Pinheiros do que aqui, porque aqui eu me dediquei muito. E aí, assim, ali foi a primeira vez, eu já tive um resultado esplendoroso, porque você apoiar uma pessoa que nunca tinha vindo em São Gabriel da Palha, que ninguém conhecia, ele obter 394 votos, foi ali que eu falei assim, não, eu tenho capacidade de ser vereador. Em 2008 eu vim candidato a vereador. Foi essa que você foi votado, mas não entrou. E aí foi um banho de água fria em mim. E aí eu decidi iniciar a faculdade de odontologia em 2009. Sim. Em 2009 eu morei em Santa Teresa, estudei lá. Em 2010 eu transferi para Valadares, né? Porque Valadares era uma faculdade que tinha mais nome na época. E eu ganhei bolsa de 50% lá. E eu falei assim, não, eu vou para Valadares. Como é que era a vida em Valadares, cara? Rapaz... Eu tenho uma impressão tão boa daquela cidade. Eu às vezes, passo por lá, já dormi lá, acho bom demais. Rapaz, a minha namorada na época, que hoje é a esposa da Andara, ela ficava, às vezes, 15 dias sem falar comigo, mas quando era o GV Folia, ela ligava de 5 em 5 minutos. Por que será? Ela não queria que eu fosse GV Folia. E assim, vou ser sincero, Valadares não tem muita coisa para fazer, não. Sim. A gente ia muito para barzinho lá, essas coisas assim, mas o GV Folia, que é a festa mais famosa de lá, eu nunca fui, porque a Dandara nunca deixou eu ir, assim. Eu sempre ficava ligando. Coisa mais antiga, então, para você falar, então. Já tinha Dandara, né, cara? Melhor. Não, mas aí, enfim. Valadares era uma faculdade muito boa e tal, mas só que ela entrou de greve. É uma cooperativa que administrava ela, Educa Cobb, se eu não me engano, que está administrando até hoje. E ela entrou de greve, estava passando por dificuldade financeira. E aí eu fiquei 3 meses em 2012. Tá. De onde veio a ideia de fazer odonto, Getúlio? Então, a minha família, sua família cara, é bem ligada, né? Eu tinha a opção de tentar ou medicina ou odontologia. Eu queria alguma coisa da área da saúde. Porque, assim, me pesou naquele momento, assim, que todo mundo falou assim, viu, fica atrás de política. Isso aí sempre existe. E agora se deu mal. E você tinha tido a experiência no marketing, né? Eu sou formado em marketing também. Eu lembro disso. Eu fiz faculdade de marketing antes mesmo de ajudar o Freitas, ser assessor parlamentar, fiz faculdade de marketing. Fiz por causa da política, eu já pensava em entrar na política. Mas o que acontece? E aí, eu me perdi aqui um pouquinho. Não, porque eu te perguntei por que odontologia. Você estava falando que a sua família tem... A odontologia foi o seguinte, o tio Vanderlei, eu na época era formado em marketing, e o tio Vanderlei estava passando por um aperto muito grande no consultório dele. E aí ele falou assim, vem fazer o plano de marketing para o meu consultório. E aí eu falei, beleza, bora fazer um plano de marketing para o seu consultório. Só que eu levei aquilo muito a sério, porque eu também queria uma oportunidade de ganhar dinheiro. Naquilo que você já tinha estudado. Naquilo que eu já tinha estudado, que era marketing. E eu no setor privado, então eu desenvolvi um planejamento estratégico de marketing para ele, mas um planejamento estratégico de negócios também. E deu muito certo. Tipo, o tio Delay, que na época, sei lá, devia estar com uns 50 pacientes, 100 pacientes, o tio Delay passou a ter 1.200 pacientes. O tio Delay viveu o melhor momento da vida dele. Nem ele, nem você esperava que ia dar tão certo. E eu vi ele ganhando muito dinheiro, assim, na época. Meu Deus. Ele vai até ficar bravo que eu tô falando isso aqui. Mas deu muito certo. E eu falei assim... O Delay fica bravo com nada, não. E quando eu perdi as eleições... Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer odontologia e vou trabalhar com o tio Delay vai me dar apoio. Quando ele precisou, eu dei uma ajuda para ele. E se eu precisar, ele também vai me ajudar. Dentro da sua casa era como o apoio para a política? Seu pai, sua mãe? Cara, na primeira vez que eu vim candidato, o apoio foi incondicional. Foi um negócio de louco. Do meu pai, principalmente. Seu pai tinha sido prefeito já? Tinha sido prefeito e eu acho que isso iria
Ele meio que saiu da prefeitura assim com raiva de político, não querendo nunca mais mexer com política. Ele fala assim comigo: rapaz, nem se me der a chave da prefeitura, vocês podem me botar lá dentro. Fala, você é o prefeito. Eu não quero nunca mais ser prefeito, porque meu pai é um baita médico. Meu pai é o médico que mais fez parte na história de São Gabriel da Palha. Então, meu pai, ele é avesso hoje à política. Ele gosta da política através do Getúlio Filho. Sim. Porque ele fala assim: meu filho, você tem condições de ser político, eu acho que você é um baita político. Para ele mesmo. Mas para mim, eu sou um baita médico, eu sou muito bom na medicina e eu acho que eu posso ajudar muito mais as pessoas sendo médico do que sendo político. Pode ter um cara que trabalha igual ao seu pai, mas trabalhar mais seu pai em São Gabriel... Eu acho que é muito difícil. Tá? O papai, para você ter ideia, ele dá plantão 5 dias na semana, praticamente. Assim, quando é plantão, às vezes, obstétrico, né? Que ele fica sobre aviso, né? Ele faz partos em Nova Venécia e faz partos em Jaguaré também, que ele fica ali fazendo plantão obstétrico. Mas ele faz plantão clínico também, às vezes, em Nova Venécia. Mas isso hoje, né, Getúlio? Mas ao longo dessa vida aí... Não, ele faz isso a vida toda, Patrick. Sim, a vida toda. Né? Igual eu falei, o cara que mais fez parte do São Gabriel foi ele. E eu te garanto que ele é junto com o Peruque, ele é o médico que também mais fez parte no município de Nova Venécia. Então, assim, meu pai já trabalhou em Pancas, meu pai já trabalhou em outros municípios. Então, é assim, é um ícone da medicina. Então, assim, meu pai, política, a minha família me apoiou muito. O meu pai da primeira vez, aí depois eu fui abrir empresa, tudo, né? Que eu te falei que a Faculdade de Valadares entrou de greve, e aí foi onde eu abri a Marketing. Essa teve uma empresa de publicidade. Sim. Verdade. Que eu era formado ali onde é o CrossFit hoje. Marketing. E porque a faculdade estava de greve. Eu havia sido assessor de um deputado, eu conheci os prefeitos de toda a região. E aí eu falei assim, cara... Tudo a ver, né? Quer saber? Tô de greve. Aí foi um amigo meu que me chamou para, na época, tentar vender santinho para política. Eu falei, vamos embora. Só que nessas idas e vindas, quando eu fui, eu falei assim, vamos lá em São Mateus. Quando eu vim candidato a vereador, um amigo meu, Marcelinho Paiva, ele tem um preço muito bom. Vamos lá que talvez a gente pode vender um adesivo também e tal. Quando eu falei para o Marcelinho que eu estava com a gráfica, que eu queria abrir, que eu queria vender material para político. Aí ele falou assim, não, peraí, com o tanto de contato que você tem, vamos fazer o seguinte, meu amigo, eu vou te dar uma máquina e vou te dar todo o material e tem um produto aqui que é imbatível, que vai decidir essas eleições de todo o município. Que era? O Minidó. Minidó do Rocha. Ele foi um dos caras que mais vendeu mesmo. Minidó era uma placa de madeira 2x1 com lona. E aquela política foi engraçada, porque quem tinha mais placa vencia a eleição. Em todos os municípios. Então, todo mundo queria fazer muita placa. E essa guerra começou em todos os municípios e eu estava com um produto perfeito. E os dois de São Gabriel faziam com você? Para entregar. Rapaz, na época, o doutor Henrique era candidato, fez comigo. E o cara que fazia o material para o doutor Luiz imprimia comigo. Então, os dois imprimiram material dentro da minha gráfica. Em Águia Branca, a gente teve campanha em Águia Branca também, na época do Brizola. Fizemos o MAC em Vila Valério, fizemos Pancas, fizemos... Ecoporanga, não? A gente fez campanha por Renzo para vereador em Colatina também, em Minidó. Enfim, a gente foi fazendo para a região toda. E a gente tinha um objetivo de produzir 2.500 placas. Sei que no final a gente produziu 4.000 placas. A gente estourou a boca do balão. O empreendedorismo aí foi sucesso total. Pois é. E na época, se eu tivesse vendido a gráfica, quando acabou as eleições, vendido a gráfica, voltado para a faculdade de odontologia, eu acredito que em 2014 eu já era dentista. Só que eu decidi, naquela época, eu acho que foi um grande erro que eu cometi, de ter continuado com a gráfica. E aí, fora das eleições, a gráfica não era aquela potência de vendas. Sim. E aí você tinha que assinar carteira, porque você não podia contratar um funcionário para aquele períodozinho só. Então, assim, não foi uma experiência muito boa que eu tive. E aí eu vi lá uma placa, odontologia em Nova Venécia. E aí eu tinha esse histórico também de ter sido vereador. Aí quando eu vi aquela placa, eu falei assim, cara, eu vou vender a gráfica, eu vou ganhar para vereador e com dinheiro de vereador eu vou fazer a faculdade de odontologia, terminar a faculdade de odontologia. Isso era latente, né? Com você sempre teve isso de querer voltar para a política, de ser vereador e tudo mais. Queria. E eu também tinha algo assim que eu tinha... Assim, eu falei assim, poxa, todo mundo da minha família é da área da saúde, só eu que não. O que eu estou arrumando aqui? Tem isso também? Tinha também. Tem também.
E então, assim, eu quis terminar esses 2 propósitos que eu tinha na minha vida. E terminei e deu tudo certo, graças a Deus, né? Que eu tenho que agradecer a Deus porque isso deu certo, porque não é tão simples assim. Eu poderia ter perdido para vereador, poderia não ter conseguido vender a gráfica na época, mas assim, deu tudo certo. E aí, daí para frente foi só alegria, as coisas começaram a dar muito certo na minha vida. Você fez sua faculdade aí? Aí, assim, eu acho que, coincidentemente, 2014 foi quando a minha mulher começou a morar comigo. Aí eu acho que aumenta a responsabilidade. Mulher, cara, é tudo. O Bernardo esteve aqui agora essa semana, falou em mulher o tempo todinho, e aí eu comecei a falar de mulher também, agora você está falando de mulher também. Não, mas é porque, não cara... Não tem como fugir disso, não. Para a gente dar certo, a gente precisa de ter alguém com um equilíbrio do nosso lado, e eu acho que eu não tinha muito isso não, Patrick. Eu queria curtir a vida, aproveitar a vida, e eu era muito agressivo em tudo que eu fazia, nos negócios, em tudo. Então, assim, quando eu tive a responsabilidade de cuidar da minha mulher... Equilibrou. E ela começou a morar comigo... Aí, a Dandara. Aí, ó. Hoje a gente tem 2 filhos lindos, o Vicente e o Rafa. Eu acho que foi a virada de chave na minha vida. Porque foi onde eu senti essa responsabilidade de dar mais tranquilidade para ela e de crescer, e não crescer do dia para a noite. Porque às vezes a gente, quando é jovem, a gente acha que a gente vai conseguir explodir a boca do balão e é do dia para a noite. Não é. Você tem que dar passo a passo. Então, assim, eu percebi que eu fazendo odontologia e eu voltando para o meu propósito de voltar, estar na política, talvez eu conseguiria alcançar esse objetivo. E eu consegui. Sim. Né? Eu... ganhei as eleições de 2016, ganhei as eleições de 2020, terminei minha faculdade de odontologia, casei, tive 2 filhos e hoje eu sou cirurgião dentista. Tem a foto ali até com 2 professores meus, que é do curso da Associação Brasileira de Odontologia, que eu fiz o curso de aperfeiçoamento em bucomaxila. Esse ano eu iria iniciar a especialização em implantodontia, mas decidi iniciar minha especialização ano que vem, que eu quero ir para essa área de cirurgia, e aí eu devo fazer, então, ano que vem, o curso de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Show. Nesse período todo, teve uma coisa presente na sua vida que a gente não pode deixar de falar, é do Vasco da Gama, né, cara? Você é um torcedor mais ilustre, um dos mais ilustres do Vasco São Gabriel. Verdade. Como é que é isso, cara? Viver esse momento agora do Vasco mal e ter vivido aquilo que você viveu no início, né, do Vasco tão bem. Rapaz, eu acho que o que me alimenta até hoje é o Vasco de 97 a 2000. Então você é daqueles que assiste e coloca lá no YouTube, Vasco, Copa Mercosul. O Gil fica bravo comigo, porque toda vez o meu filho chega pro filho dele e fala assim, você viu? O Vasco ganhou de 4-3 do Palmeiras de virada. Porque até hoje eu boto aquele jogo da Mercosul do ano 2000, até hoje eu boto pro meu filho, porque, tá difícil demais, mas O Rocha fez uma casa que a gente chama Caverna, né? A gente vai pra lá no final de semana. Eu sou flamenguista doente, mas eles têm um monte de vascaíno que vai lá. Aí chega lá, não tem nenhuma vez que vai lá que não tem que assistir a final com o Real Madrid, o jogo contra o Palmeiras e o título de 97. Rapaz, já assisti isso lá na casa do Rocha. É a felicidade da vida dele. Aí rola aquilo a noite toda. Levei meu filho no estádio, graças a Deus o Vasco empatou de 1-1. Levei pelo o jogo mais fácil, bicho. 2-2. Esse aqui Vasco, não tem como. Vasco e Volta Redonda. Eu falei, cara, não tem erro. Levei meu filho, fomos de ônibus, ele adorou andar de ônibus pela primeira vez e tal. E aí você rezando, não perde dessa vez. Daí tá, bicho. Começa o jogo, acho que Vasco 1-0, se eu não me engano. Aí depois, só sei que o Volta Redonda tava ganhando de 2-1. Ele olhava pro placar, pai, o Vasco tá perdendo. Eu falei, filho, acontece, mas o Vasco é o time da virada, calma aí. Rapaz, eu olhando e o jogo passando, quando chegou lá aos 46 do segundo tempo, o Verrete vai e mete um gol, 2-2. Conseguiu o objetivo. Mas, nossa senhora, foi um aperto danado. Rapaz, eu gosto de futebol pra caramba, mas não vou em estádio, né? Não sou muito ligado. Aí peguei um Madureira e Flamengo ali também, com todo mundo titular ali, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, 0-0. Aí volta para casa, aquele arrependimento, pegar e ir pra lá, assistir um jogo morto daquele. Estádio, cara, é tudo... Quando tá vencendo é muito bom, quando tá perdendo todo mundo fica mas é massa, cara. O Kleber Andrade eu acho que foi um feito pro Estado do Espírito Santo. Eu acho que ele tem até capacidade de expansão, mas eu acho que aquele público ali, o Vasco toda vez que vai lá, lota o estádio. Eu acho que é bacana. Eu acho que assim, o que falta no Espírito Santo, nós que temos a Vale, a CST, tem porque é a Vale, mas tem a Suzano, nós temos o Cicobi. Aracruz, cara, tá vindo cada uma empresa gigante ali. E aí eu falo assim, poxa, a gente
Podia ter um clube na primeira divisão, apoiar um time, patrocinar um time. Teve a Desportiva Ferroviária. Que fosse na segunda divisão. O Espírito Santo não consegue botar um clube na Série D. Quando coloca, sempre perde e tchau. Todo ano bota na Série D 2 clubes. Então, não tem um clube que foi para a Série C, que disputou ali, que conseguiu. Sempre são iniciativas meio particulares, né? Tem o cara de Águia Branca ali, que faz o trabalho. O Nova Venécia quase conseguiu. Eu assisti, acompanhei o Nova Venécia. Eu fui também lá. Bem legal. Na Série D, ele chegou longe, mas... fica naquilo dali. Sim. Getúlio, teve um segundo mandato conturbado, né, cara? Porque você foi vereador uma vez e se reelegeu. Aí foi uma época de... Estava me confidenciando aqui em off, que foi uma época de oposição, que você teve uma experiência diferente com isso daí. Eu quis fazer a experiência. Nenhum político, você pode ver todo político de carreira, aquele político que tem vários mandatos, eles nunca têm a mesma bandeira durante a vida toda. Né? Você vê o... sei lá, vamos citar o Magno Malta. O Magno Malta, eu lembro dele numa época que ele começou aquela questão de combate às drogas. Depois, ele começou todos contra a pedofilia. Foi. E agora, ele bota todos contra a esquerda. Né? Ele, é uma pauta dele totalmente ideológica de direita e esquerda e ele defende. Então, assim, ele nunca defendeu a mesma bandeira sempre. Sim. Quando o cara é deputado, dificilmente ele defende sempre a mesma bandeira. Bem, eu tenho que me adaptar também à realidade da situação. Porque em 2016, quando eu me elegi pela primeira vez, a gente passava pela maior seca da história. Então, eu defendia aquela questão ambiental. Quando foi em 2020 que eu disputei a reeleição, ninguém estava nem aí mais para essa questão ambiental. A população, eu falo, diminuiu muito o apelo social para a questão ambiental. E aí, eu, na época, me elegi no palanque da CEA, que não se reelegeu, e quem se reelegeu foi o Thiago. O Thiago era vereador comigo. E aí eu falei assim, eu não acho que o Thiago não vai muito para frente na política, não. Sim, todo mundo teve essa impressão do Thiago, né? E aí eu apostei errado. E ele pocou a boca do balão, tá aí. Muito. Assim, nós tivemos um aumento de arrecadação, mas não foi só isso. O Thiago teve essa questão, essa sacada ideológica também. Ele foi para o PL, para o partido do Bolsonaro, né? Na época ele foi para o PSL e depois ele foi para o PL. Então, assim, ele partiu muito para essa questão ideológica e isso, queira ou não, favoreceu ele, tanto é que ele teve muito mais votos na cidade do que no interior. Sim. E aí, eu acho que também, assim, o Thiago, ele soube, assim, fazer política, construir grupo, essas coisas. Então, assim, ele construiu isso de uma forma muito pesada e muito forte. Eu pretendia vir candidato, inclusive, a prefeito. Você teve um nome ventilado como prefeito já nessa, né? Isso. E aí, o que acontece? Eu, dentro do meio político, para você ser candidato, você precisa de partido. E eu fui em busca de partidos. E eu fui em busca dos partidos de direita. Né? E eu não consegui êxito em nenhum. Eles falaram, não, a gente tem um compromisso com o PL, então todos os partidos de direita vão ficar com o Thiago. Sim. E assim, foi uma dificuldade tremenda para eu conseguir um partido de direita. O que eu cheguei mais próximo de conseguir foi o PSD, do Renzo Vasconcelos, Sim. que na época ficou em dúvida entre eu e o Helk, que acabou decidindo o Helk porque ele queria uma pessoa mais cru na política. E eu já tinha um histórico na política, então acabou pesando o Helk. Talvez por outras influências externas também, que eu não sei, porque eu não botei ninguém para ir lá no Renzo pedir para eu ser presidente. Talvez o Helk conseguiu trabalhar isso melhor com a classe dos empresários. Sim, né? sim. E o Renzo é muito ligado à questão da confecção também, porque Colatina é um polo de confecção. Então, acho que, enfim, não vou entrar no mérito, mas eu perdi aquela disputa ali para o Helk naquele momento. E, assim, eu tentei outros partidos, nenhum. Todos eles falavam, olha, não tem jeito, esse partido vai ficar com o Thiago, vai ficar... E o único que ainda estava um pouco aberto, porque era o PSD do Renzo, que também não veio para mim. O PDT, que é o partido que eu estava, é um partido de esquerda, e eu nunca fui de esquerda, sempre fui de direita. Não estava muito empolgado com aquela situação. Deixa eu aproveitar, já estou fazer uma pergunta. Pode falar. Sem querer te interromper muito no seu raciocínio, mas a galera que é da política mesmo lá dentro, tem uma noção clara, os políticos de direita e esquerda, ideologicamente falando? Você acha que os caras sabem mesmo, esquerda defende isso, direita defende aquilo, ou é só aquela... Olha, isso é mais vivo nos grandes centros. No interior,
isso é menos. Eu falo dentro da política, dentro do mandato. A gente não tem aqui vereadores que têm uma pauta ideológica. Certo. Isso, já em Vitória, é totalmente ideológica as pautas lá. É o que eu acho É uma também. briga de direita contra esquerda. Em Vila Velha, talvez isso é um pouquinho menos, mas aqui em São Gabriel, isso foi um pouquinho vivo. São Gabriel, historicamente, é uma cidade de direita. Sim. Aqui eu lembro que a direita sempre ganhou. Né? Bolsonaro ganhou as 2 vezes. O Aécio Neves ganhou da Dilma aquela vez no passado lá. A direita sempre ganhou aqui em São Gabriel da Palha. São Gabriel é um ponto azul no Mar Vermelho. Porque... Nos municípios vizinhos aqui, praticamente todos eram de esquerda. Agora isso mudou um pouquinho, né? Nas últimas eleições, já o norte do estado aqui, tivemos alguns municípios já que tiveram uma votação da direita. Mas São Gabriel, historicamente, sempre foi um município de direita. Os vereadores, eu vejo que, apesar de entender o que é a direita e o que é a esquerda, muitos escolheram o partido de direita, porque isso teve um peso, e muitos escolheram o partido de esquerda, e você percebe que, por mais que a eleição para prefeito ela tenha sido pareada, o Thiago teve quase 51% contra 46% do Valdeci. Mas você percebe que os vereadores do lado do Thiago tiveram muito mais votos do que os vereadores do lado do Valdeci. O pessoal falou que entrou uma maioria, né? A galera do Thiago. Foram 10 vereadores do lado do Thiago. Então, por quê? 10 de 13? 13? Porque a população, ela tem cobrado isso. E a população de centro, né, de centro-direita ou centro-esquerda ali, é uma população que não liga para esse negócio de direita e esquerda, ela votou muito para a questão da direita, né? Agora, a população que é de esquerda mesmo, ela não é tão... não direciona tanto o seu voto, não tem um poder muito grande igual a direita tem. A direita eu acho que é mais unida nesse ponto. Quer ver um ponto? Aqui no Espírito Santo, eu vejo que agora, né, nós temos o Pasolini, que é o candidato da direita, né, que está junto ali com o PL, com o PSD. Nós temos o grupo do Casa Grande, que está ali com o Ricardo Ferraço, né? E aí reúne um blocão de centro enorme, que pega tantos partidos de centro-direita como de centro-esquerda, e o PT está isolado. Eles não querem o PT, porque sabe que aqui no Espírito Santo, o Espírito Santo não é de direita, certo, não é de esquerda. Então, se botar o PT, meio que contamina. E aqui na eleição municipal, eu sinto que isso aconteceu um pouco também. O Valdeci tentou formar um grupo, mas ele meio que tentou se distanciar, se desvencilhar, porque ele perdeu muito voto por conta dessa questão do PT. O Thiago primeiro ficou muito identificado com a direita. Agora, o PT tem voto aqui em São Gabriel. Você vê que toda eleição, você olha lá o Helder Salomão, a Jaque Rossi aparece lá com uns 400 votos, 300 votos cada um para deputado federal, mas você não vê campanha deles na rua. Não. Agora, a direita não. A direita você vê com 1.700 votos, 2.000 votos. Os deputados de direita, eles têm uma força muito grande aqui, e os deputados de centro. Mas os deputados de esquerda, eles não têm muito voto, mas tem voto aqui. Existe também. Todo município existe essa questão. Agora me conta um pulo do gato aqui. Como que faz para vir fazendo oposição durante a campanha, e depois que tudo passa, aí elegeu, aí de repente você para e analisa. Pô, a campanha acabou. Agora começa mais 4 anos. Como que eu vou estar agora, vou falar assim, apoiando o prefeito, que eu não sei se é bem isso que você está fazendo, você que vai explicar. Como que é isso na sua cabeça, como você prepara isso, depois como você prepara para passar isso para a população da forma transparente, igual você sempre fez? Patrick, igual eu te falei, os 4 primeiros anos eu foquei muito nessa questão ambiental. Os outros 4, eu foquei muito na questão da fiscalização. E você até um dia me questionou isso na BB, não estou achando legal esse seu trabalho, você está criticando demais e tal. E eu sinto que a população do interior não entendeu muito esse meu trabalho de oposição, certo? Tanto é que eu pulei do 5º mais votado para 16º. E aí entra em questão 2 coisas que eu te falei aqui hoje. A questão da ideologia, certo, e a questão também de você ser situação e poder dar mais resultado, mais entrega para a população através do meu mandato. Então, assim, eu tenho 4 anos para mostrar para a população o meu trabalho. Certo. Então, eu procurei o quê ao tomar essa decisão? Eu procurei estar ligado a pessoas de direita, a partidos de direita, tanto é que hoje eu estou com uma relação maravilhosa, estou aí, do lado da Dácio Bracarense e Anderson Gode. Né? Recebi o título de cidadão vitoriense. Ali o Pasolini, o Evaí,
o da Vitória, enfim, a pessoas de direita. Então, assim, eu tenho muito mais aliança e muito mais facilidade, eu tenho muito mais trânsito nos políticos de direita do que nos de esquerda. Então, assim, através dessa minha ligação com o Thiago, eu vou ter mais acesso a partidos de direita, que eu procurei no passado e não consegui. Agora você está no lugar que você sempre quis estar. Isso. Eu estou na direita, onde sempre fui, onde eu tenho liberdade de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu prezo, né, que são os valores da direita, né, que é o desenvolvimento econômico, que você, igual eu falei para você lá no início sobre a questão ambiental, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, eu desburocratizei, facilitei a abertura de novas empresas. Lógico que eu não facilitei ao ponto de liberar, poluir o meio ambiente, mas muitas vezes era uma burocracia danada para você abrir uma empresa, São Gabriel. Então, tentei diminuir o máximo possível de regras, de coisas que pudessem atrapalhar, porque burocracia está ligada também à corrupção. Então, quanto menos burocracia, menos corrupção também. Então, assim, eu tomei essa decisão, foi nesse sentido. E hoje, eu vejo assim que para o Thiago está sendo bom, porque o grupo dele hoje é formado por 9 vereadores da base lá na Câmara Municipal, que a gente construiu isso depois das eleições. E desses 9, 8 são do primeiro mandato e eu já tenho 3 mandatos. Então, eu passo um pouquinho de experiência para o grupo também, ajudo o grupo nesse sentido. Mas a minha decisão foi nesse sentido. Foi no sentido de poder estar do lado do prefeito para participar mais do mandato dele. Não é... O que o Thiago faz de certo ou errado, ele sempre vai passar pelo crivo da população. Agora, o que eu, vereador, tenho que fazer? Por exemplo, conseguir um recurso para calçamento de uma rua. Quando você é aliado do prefeito, você consegue, por exemplo, agilizar o projeto dentro da engenharia da prefeitura de forma mais rápida para você ir atrás do recurso. Você consegue uma máquina, você pede para eles fazerem um plano de trabalho. Então, tudo isso... na hora de realizar um convênio, quando você é do lado do prefeito, você consegue ter mais acesso aos secretários, à equipe técnica da prefeitura. Porque quando você é oposição, cara, você chega na prefeitura e parece que você está fedendo. Você chega lá, todo mundo te olha estranho, todo mundo tem medo de conversar com você, porque isso é natural da política, não confia, né? Não vem falando que isso começou agora na época do Thiago, não, que não. Isso daí, no passado, sempre foi assim. A oposição, na época... do mandato da Raquel, da Céia, enfim, dos outros prefeitos, elas também não tinham tanta de liberdade de chegar lá e ter tem uma acesso diferença no tratamento com o vereador. Então, assim, hoje, com o Thiago, eu pensei, única e exclusivamente, foi o quê? Em construir um mandato mais sólido e de mais resultados e de, ideologicamente, um mandato mais à direita para os próximos 4 anos. E eu acredito que isso, no final das contas, eu vou conseguir obter êxito com a população e confiança da população para, quem sabe, ser reeleito vereador ou galgar outros passos. Mas a minha pretensão, a princípio, se eu pudesse, seria me reeleger a vereador. Porque na política eu trabalho todo dia para ser presidente do Brasil. Mas na época das eleições você tem que avaliar. Né? Se você tem condições de ser vereador, vice, prefeito, deputado estadual, deputado federal, o que for. Então, assim, você tem que trabalhar e dar seu máximo de entrega para a população, em termos de resultado. Mas a eleição é questão de momento. Então, não adianta você falar aqui agora que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque isso é momento. Então, no momento, você vai ver a percepção da população. Você sempre sonha com o máximo possível, mas se contenta, vamos dizer assim, com aquilo que tem para você no momento. Né? Não tem como você viver infeliz porque não atingiu o objetivo máximo. Explicar também para a população, estar com o prefeito não é baixar a cabeça e concordar com tudo que ele faz, né? Não é assim. Qualquer coisa... ainda existe a fiscalização. Até mesmo porque os atos deles devem ser julgados... Ele vai ser julgado pela população pelos atos dele. E eu vou ser julgado pelos meus atos como vereador. Lógico que quando você tem uma parceria, você procura estar ajudando o outro. Né? Mas ajudar, muitas vezes, é você falar, se eu fosse você, eu não faria isso. Opa, esse negócio é bacana. Então, assim, o Thiago... Eu vejo que nessa questão assim, ideológica, esse segundo mandato ele vai entregar muita coisa. Por exemplo, tem a Secretaria agora de Educação, que está sendo construída, que ele vai entregar. Tem a galeria... É aquela do Lions ali? Isso, do Lions. Tem a galeria ali do
da rodoviária, tem a galeria do bairro Santa Terezinha, né, que está tendo ainda alguns imbróglios por conta de liberações ambientais, porque quando a obra é grande, envolve água, essas coisas, são órgãos estaduais que liberam essa licença ambiental, mas está acelerado, ele está conseguindo desenvolver. Tem ainda outras coisas que ele está desenvolvendo aí, vai entregar muitas obras, eu acredito, nesse segundo mandato dele. Né? Então, nós estamos aí, né, firme e forte aí, vamos desenvolver um trabalho para tentar buscar mais obras, né? O nosso sonho, assim, toda vez que eu converso com ele, eu falo com ele, Thiago, meu sonho é São Gabriel voltar a fazer parte. Eu perguntei, isso aí é um negócio que vocês têm, né? A gente já conversou muito sobre, para quem não sabe, a ABB é um submundo da conversa política, né? Porque lá a gente se reúne lá e fala bastante. É bom, né, cara? Muito divertido. São Gabriel, Patrick, o maior peso que a gente tem hoje é questão assim, que nenhum município, vamos supor, tem, e é o maior peso financeiro que eu falo, é os 750 mil que é gasto mensalmente no hospital. Hoje, para você fazer partos em São Gabriel e cirurgias eletivas, eu acredito que você deva chegar num valor de aproximadamente 1.200.000. Só que o governo do estado hoje não contribui para o custeio da saúde hospitalar do nosso Hospital São Gabriel para ele chegar a fazer parto e cirurgia eletiva aqui. Ele até oferece assim, se você fizer a cirurgia, eu compro o serviço. Então, assim, ele quer pagar por cirurgia. Mas para você montar uma equipe para fazer parto e cirurgia, é muito caro. Então, assim, o Estado, para ele, é melhor fazer o quê? Um grande centro em Colatina, né? Um hospital regional em Colatina para fazer parto, para fazer cirurgia, para fazer tudo lá. Então, assim, 32 municípios hoje fazem lá. Só que se você trouxer esses partos para São Gabriel da Palha, são aí 4 municípios que podem fazer parto aqui, aproximadamente 130 partos por mês, e isso vai de encontro àquilo que estamos agora colocando como um dos princípios básicos do Sul, que é a humanização da saúde. Humanizar a saúde, você sabe muito bem que antigamente, quando ia nascer uma criança, o que todo mundo fazia? Ia para a porta do hospital, os familiares. E naquela época não tinha os exames que tem hoje, eles perguntavam, é menina e tal. É divertido. Mas enfim, mais, isso aí não podia ter hoje a gente não tem isso mais, porque a pessoa pega, vai para Colatina, ninguém sabe o médico que vai fazer o parto, chega lá, um hospital escola, então muitas vezes os estudantes de medicina vão lá, vão fazer o toque para ver se é o momento, se tem a dilatação correta para se fazer o parto. Então, isso não tem nada de humano. A pessoa, muitas vezes, ganha nem dentro das ambulâncias. Então, o ideal é que, hoje, a gente pudesse, com a ajuda do governo do Estado, custeando esse hospital, que a gente pudesse voltar a fazer parte do São Gabriel da Palha. Igual eu falei, é 1.200.000 por mês. O município hoje já gasta 750. Se o Estado der mais 500 mil, a gente consegue voltar a fazer parte aqui. E aí pega São Domingos, Águia Branca, Vila Valéria e Governador Lindenberg. Ou já foi no passado. Então, 4 municípios a menos que vão ir para Colatina. No passado, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, tudo fazia parte em São Gabriel da Palha. São Gabriel já foi referência para praticamente 10 municípios lá atrás. Então, assim, eu não estou querendo que a gente hoje fique uma referência para tantos municípios, até mesmo porque Nova Venécia ainda faz parte. Hoje faz parte com o risco habitual e ele consegue segurar as ondas daquela região. Mas, por exemplo, nós temos municípios lá no sul, um município de 20 mil habitantes que hoje... onde o Luciano Pingo é prefeito. Eu esqueci o nome do município, mas eu lembrei o nome do prefeito, porque me marcou que o município com 20 mil habitantes está fazendo parto. Mas é parto com risco habitual. Existe uma diferença muito grande entre parto com risco habitual e um parto que, às vezes, vai precisar de uma UTI neonatal. Então, se você for fazer um parto numa mulher obesa, com descolamento de placenta, isso daí você vai precisar de uma UTI neonatal. Aí você não vai arriscar fazer isso em São Gabriel? Você não pode, mas você consegue identificar isso através do ultrassom. E hoje a gente já tem esses exames na Casa da Mulher há muitos anos aqui em São Gabriel da Palha. Então, com o ultrassom, a gente consegue já identificar se esse parto vai ser um parto de risco ou um parto com risco habitual. Se for com risco habitual, a gente tem condição de fazer aqui em São Gabriel da Palha. Mas precisa de dinheiro. Porque um parto você precisa... Antigamente, você chamava o doutor Getúlio, botava ele para dar plantão. Ele estava ali dando plantão, daqui a pouco falava, doutor, chegou uma mulher grávida. Gente, segura aqui no pronto-socorro e às vezes...
tinha outro médico ali, ele corria lá para cima, ele mesmo dava anestesia, ele fazia o parto, ele fazia sucção na criança, ele pegava, botava a criança ali, ele fechava a mulher, fazia o parto sozinho. Hoje isso não pode mais, isso é estritamente proibido. Hoje, para você fazer um parto, você precisa de um obstetra, você precisa de um pediatra e você precisa de um anestesista, cada um no seu quadrado. Sim. E, além disso, você precisa de uma equipe de enfermagem que tenha treinamento específico para a realização de partos. Você precisa de todo um trabalho, uma incubadeira, então, enfim, tudo aquilo perfeito para ter um parto. São Gabriel hoje já tem a estrutura física capaz de ter parto. O que a gente precisa é dinheiro para custear essa equipe. Então, não adianta você falar hoje que vou investir 2, 3 milhões no hospital, que não resolve. O que precisa hoje é dinheiro para custear a equipe. Os quartos hoje de São Gabriel da Palha estão com ar-condicionado. A saúde daqui, o cara vai internado no hospital e fala, nossa senhora, que maravilha. Porque tem ar-condicionado, né? O Thiago colocou ar-condicionado, botou televisão, botou... Então, assim, a estrutura física do hospital está maravilhosa. Agora, para a gente avançar e sair do pronto-socorro, né? E partir para a área de cirurgias eletivas e partos, a gente precisa da ajuda do governo do estado, que hoje não está acontecendo. Sim, perfeito. Cara, tá passando a foto ali, eu tô vendo direto. Querido, posso esquecer de perguntar para você sobre isso. O gênio, né, seu Gabriel? Tem um gênio aqui agora. O rapaz que foi lá e como é que passou em 2 universidades nos Estados Unidos? Conta essa história para nós. Então, eu recebi uma mensagem no Instagram e a mãe do João Vitor Ramos falou assim, olha, esse garoto passou em primeiro lugar em 3 universidades nos Estados Unidos e eu não vejo nenhum reconhecimento por parte do município em dar um voto de congratulação para ele, né, homenagear ele. Aí eu falei assim, olha, minha senhora... Para mim já era estátua. Eu tô já, né? sabendo... Nem eu sabia assim, que podia fazer... fez uma prova? Como é que passa numa faculdade nos Estados Unidos, sabe? Então, ele fez o SAT. Né? Não me pergunte o que é. Eu estou sabendo mesmo que você... Mas, enfim, ele fez uma prova nos Estados Unidos, que é tipo o Enem, e aí, com a nota daquela prova, você pode ser chamado para as universidades. Aí você aplica essa prova, né? Você vai lá e manda sua nota para as universidades que você tem interesse de entrar. Ah, entendi. E ele sonha em fazer direito, mas direito nos Estados Unidos, antes de fazer direito, você precisa fazer políticas e economias. E depois que você faz o curso específico de direito. Então, lá, todo mundo faz política e economia, e depois, dentro da área de política e economia, que é o básico que você tem que saber, você pode ser direcionado para outras áreas da área de humanas. Então, assim, esse garoto, eu conheci ele, foi assim, através do Instagram, eu falei assim, não, bora homenagear esse garoto, caramba, eu amo essa questão educacional, eu tenho um tio que também é um fora de série, tio G, mas depois a gente fala disso, mas meu tio passou em primeiro lugar geral na UFES, passou no ITA, e deu aula em Harvard e trabalhou na NASA. Burro, né? Geilson Loureiro, só vocês lerem, procurarem na internet. Hoje ele é chefe do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. Já foi chefe do INPE, eu acho que hoje ele só trabalha no INPE. Mas, enfim, esse João Vitor, ele não vai muito longe do tio G, não. O João Vitor, eu homenageei ele, e aí, quando eu criei essa homenagem lá na Câmara, eu vi que várias pessoas começaram a colocar assim, tá bonito, você entregou um certificado para ele, e agora quem vai bancar os estudos dele? Não, ele passou... Aí eu imaginei, poxa, ele passou, eu imaginei que se ele fosse fazer a prova, eu imaginei que ele tinha condições. E aí eu fui pesquisar... Estados Unidos ainda, né? Pesquisar a história desse garoto. Cara, a história desse garoto é fantástica. Esse garoto estudou na escola pública do Chapeuzinho ali, Chapeuzinho não, né? Da creche, Chapeuzinho, porque antigamente só tinha Chapeuzinho. A gente, quando falava creche, a gente falava Chapeuzinho. Para mim é até hoje. Esse garoto, ele estudou em escola pública desde o maternal até o 3º ano do ensino médio. Ele estudou aqui em São Gabriel da Palha, na escola João Gabriel, estudou na Bertolo Malacarne. Esse garoto, então, passou no IFES de Linhares, porque o IFES de Linhares tinha a matéria de administração, e aqui não teria. Então... Ele preferiu lá. Ele preferiu ir lá. E aí, quando ele passou na prova lá, ele falou, mãe, e agora, o que eu vou fazer? A mãe dele é professora, e a mãe dele falou assim, não, você vai para lá. Eu vou embora para lá com você. Vou encarar. Eu vou te ajudar. Quantos anos ele tem? Aí, rapaz,
18, eu acho, 16, 17, por aí. Eu não lembro aqui agora de cabeça, não. Mas só para mim não fugir o meu raciocínio. A mãe dele fez uma prova na prefeitura de Linhares e passou no concurso de Linhares, foi morar em Linhares para ele ter a oportunidade de estudar no IFES de Linhares. Então, ela aqui de São Gabriel, eles moram no bairro de Santa Terezinha, foram para Linhares. E aí, lá, ele passou nessas 3 provas. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele não tinha condições financeiras de bancar o curso, e o Rafael Fulanetti iria aqui em São Gabriel no primeiro Cicontour que o Bernard realizou, Sim. Aí eu falei assim, cara, o Rafael, já vi ele postando alguma coisa sobre o Instituto Pontes, eu vou lá perguntar para ele se tem como ele ajudar esse garoto. Aí eu fui, procurei o Rafael, e o Rafael abriu para perguntas, eu falei assim, Rafa, eu queria que você me falasse sobre o Instituto Pontes, porque eu tenho um garoto aqui de São Gabriel, que sempre estudou em escola pública, que passou 3 universidades nos Estados Unidos. E aí eu queria saber se o Instituto Pontes... Aí quando eu comecei a falar assim, o Instituto Pontes, ele falou, não, para. No meio da palestra, sim? Ele falou, no final, na verdade, quando ele abriu para perguntar, ele falou assim, traz esse garoto para mim, eu quero conhecer esse garoto. Esse garoto... João Vitor é um gênio. É o cara que eu quero ajudar. E eu falei assim, pô, sério mesmo? Não, sério. Você tem liberdade de ir lá em casa, né? Eu e o Rafael somos amigos de infância, Sim. estudamos juntos desde o Chapeuzinho, agora eu falo, até a 7ª série. Na 8ª série em diante a gente... Será que o Rafa topa vir aqui falar da equipe Ghost, cara? Aquela parte fantástica da vida dele. Negócio sabe? de XP, eu não queria muito falar com ele, não, mas a equipe Ghost... Cara, enfim, quando eu fui lá na casa dele, só para entrar nesse assunto seu também, que você perguntou... Eu entrei na casa dele para conversar com ele. Enquanto eu estava lá, ele parou umas 3, 4 vezes para atender as pessoas que iam na porta da casa dele. De 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos, ele ia alguém lá, conversar com o Rafael, pedir apoio, pedir incentivo. Então, assim, não era fácil. Né? Porque, ele é o capixaba mais importante do momento. Ele é um ícone, né? Aqui em São Gabriel da Palha. E aí... No estado, cara. O que mais massa dele é isso daí que eu vou acabar de falar, essa parte humana dele. Eu levei o João Vitor lá, ele conheceu o João Vitor e ele falou assim pro João Vitor, João, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o telefone do meu assessor, ele já vai conseguir para você agilizar o seu passaporte, as suas passagens aéreas, ele já vai comprar tudo para você ir. E, no mais, cara, você vai ter custo lá, você não se preocupa com isso, a gente vai correr atrás, eu tenho vários amigos empresários que não fazem questão de te ajudar também, eu vou contar a sua história pro estado todo. Que legal, cara. E eu vou te ajudar. Não se preocupa com o custo do seu lá nos Estados Unidos, se preocupe em estudar, porque você tem um potencial tremendo. E aí... Rafael até escreveu na coluna da Gazeta, foi lá, escreveu sobre o João Vitor, depois disso a Gazeta entrevistou ele, aí virou um holofote. Sim. Rafael escreveu sobre ele veirou holofote no estado, deu entrevista 1 semana. Catapultou ele. E agora, sim, a gente conseguiu, graças a Deus. E ele embarcou para os Estados Unidos, então? Ou ainda não? Ele vai embarcar em junho e julho. Eu vou até ligar para ele para saber, porque eu perdi o contato, mas eu fiz essa ponte dele com o Rafa. Até eu vou ligar para ele, ver se ele não quer também passar aqui. Podia trazer ele aqui. Ia ser legal. Seria muito legal. Eu ia perguntar para ele no auge da mas eu acho que é legal a gente... Porque eu gostaria que meus filhos fizessem o ensino médio, talvez, nos Estados Unidos. Nossa. Já pensou? Quem Uma não? faculdade nos Estados Unidos. Então, talvez ele vai abrir a mente de muitas jovens. Falar dos perrengues dele também, né? Que ele teve que correr atrás. E como ele conseguiu, como que é esse processo. E quando eu cheguei na casa do Rafael, o Rafael falou assim, cara, eu sei que é verdade. Tudo. Mas eu quero ver. Mas você tem como mostrar o e-mail, cara? Aí, quando ele viu o e-mail com a pontuação do garoto no SAT, ele falou assim, caraca, não, até pra ele... Rafael ficou doido. Ele falou assim, rapaz, você é muito inteligente, você é fora da curva. Até para ele pedir os outros empresários também, ele tinha que ter certeza, né? Ele não ia até para ele ajudar, né? Como é que ele vai mandar o menino lá para os Estados Unidos? Mas aí ele viu lá o e-mail da universidade. O Rafael é filho de ícone, né? De São Gabriel, porque a Angelita é ícone da educação, não precisa nem falar nada. E o Zé Renato é o cara que mudou a história de São Gabriel com a indústria têxtil, né? É verdade, muita coisa que acontece hoje se deve a ele. Eu brinco com o Zé Renato Flanetti. Falo, Zé, quando você morrer, cara, eu vou fazer uma estátua sua. Ele fala assim, você tá doido, rapaz? Não quero morrer, não. Porque eles falam que só pode homenagear a pessoa depois de morto. Mas, cara, você tem 2 ícones. É o Zé Renato para questão de confecção, geração de emprego e renda no nosso município. E a Angelita para questão educacional. Eu lembro que na época da Copesg, a Copesg
toda vez na 4ª série, os alunos iam tudo para o Inglês de Souza e depois na 5ª série eles voltavam para a Copesg. A Angelita, com a Angelita, todo mundo, os pais queriam que os filhos estudassem com a Angelita porque ela ensinava disciplina. Vai me ajudar num projeto meu, você não precisa fazer uma estátua pro Zé Renato. Não, eu falei brincando, porque eu usou ele, né? Porque, Deus me livre, eu quero o Zé Renato vivo o resto da vida. Se liga nesse projeto agora, passei até pro Bernard. O Hulk, cara, em frente ao Buzete ali, ele tem que ser uma coisa temática. Volta e meia tem que aparecer alguma coisa ali, botar uma cabeça de uma televisão lá com a cabeça de alguém. Você não pode ficar aquele Hulk lá a vida toda parado. Então, você quer homenagear o Zé Renato, você coloca uma TVzinha ali, coloca a carinha do Zé Renato ali um tempo. Tal. Colocar uma calça jeans, pelo menos, no Hulk, né? Uma coisa homenagem ao setor peixe. Bota foganha, você coloca o cometinho. Você falando isso agora aqui, me lembrei aqui, as cooperativas vão fazer ali na Praça Aurélio Bachanella um monumento ali, né? Em homenagem às cooperativas. Mais Gabriel. Que merecido. Mudou São Gabriel também. As cooperativas. 5, né? Copesg da Educação. Coabriel. Cicobi e agora Ecopican. E das crianças na Copesg. Não, a gente falou. Mas agora a gente tem ainda o Sicredi e o Cressol. Então são 6 cooperativas que nós temos aqui. Inclusive, São Gabriel está conhecido como a cidade do cooperativismo também, que é um marco no nosso município, né? Legal demais. Getulinho, estão chegando no final aí, estão com mais de 1 hora de material já. Legal, tomara que vai dar para fazer uns cortes bacanas aí. Vai, com certeza, alguns momentos a gente se embolou, mas em alguns momentos a gente falou os assuntos Nada, se embolou nada, isso é assim mesmo. Aí vamos passar essas fotos. Você acha que ficou alguma coisa pendente que você gostaria de falar assim? Para a população também, né? Que é uma oportunidade de estar falando com eles. Olha... No momento que você está vendo o Getulino na piscina aí e tal, tranquilo. Esses são os 2 professores, né? O Cláudio Lessa e o Zé Renato. 2 professores da UFES. Essa é a Dandara, pessoal. Que é a mulher que mudou a vida do cara. Que me direcionou. Gil teve aqui. Falou isso. Gil teve aqui, estava com a Thaís também, mudou a vida dele. Mas vamos olhar um pouquinho as fotos e falar o que isso daí cara foi virou, na época da Defesa Civil. Gil, Bianca, Leontina, Getúlio, a turma. Evaí é um deputado faz um trabalhão, do né? agro, um cara muito de direita. Professor Zé Mauri e Pieca. Pieca é o cara que já fez metade dessas mudas de São Gabriel da Palha, ele que vai atrás de semente. Tudo aí foi a minha primeira entrevista, aquela da Rede Sim. Sim. Enfim. Top Patrick, demais. o que eu quero falar para... Fala aí, fala para a população, fala para... Para a população de São Gabriel da Palha. Quero dizer o seguinte, que foi uma honra estar aqui com o Patrick. Eu desejo muito sucesso ao Mundo SGP, esse projeto seu bacana. Eu acho que é importante a gente dar voz aos gabrielenses. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar que eu tive das pessoas me conhecerem um pouquinho mais. Uhum. Né? Eu acho que muitos conhecem a minha história, mas agora você expôs ela para todo mundo. Foi. Mas foi muito bacana eu estar aqui presente com você. Que bom, cara. Eu quero parabenizar esse seu trabalho. Você é um excelente entrevistador. Sim. Você conhece, né, a história de cada gabrielense que vem aqui, mas é muito importante para nós esse trabalho que você está fazendo. Uhum. Tem várias pessoas que eu acho que podem vir aqui. Esse João Vitor o Rafael um. Toda vez que vem alguém, a gente tem notícia de outro. Enfim, eu acho que a gente sempre tem, né? E você está dando voz, está dando oportunidade para todo mundo vir aqui, contar um pouquinho da sua história. Então, assim, o que eu quero falar nesse final aqui é dar para você os meus parabéns. Obrigado, cara. Tá? E eu quero fazer um alerta que vai dar um corte maneiro. Uhum. Eu quero dizer para você o seguinte: o grande problema daqueles que não gostam de política é ser governado por aqueles que gostam. Então, por mais que muitas vezes você fala, eu não quero me envolver com política, você está todo dia diretamente ligado à política. Quando você compra um produto, ali está o imposto e ali você está participando de alguma forma. Então, vocês, população, são base disso tudo que acontece. Então, procurem participar da política, procurem saber o que está acontecendo na Câmara Municipal, no Congresso Nacional. Tudo isso influi diretamente na sua vida. Não deixe para os outros resolverem... Não deixe o espaço que a gente pode ocupar na política para outras pessoas. Eu, com 3 mandatos, eu já estou realizado. Eu poderia muito bem deixar a política de lado. Mas por que eu não deixei? Porque se eu desocupar esse espaço, que hoje, independente se eu gostar ou não de política, de eu estar ou não na política, lá vai ter 13 cadeiras de vereador. E ela vai ser ocupada por alguém.
Então, mesmo que eu fale assim, não quero mais saber de política, mas aquele espaço vai ser ocupado. Então, é muito melhor estar ocupado hoje por um cara, família igual eu, que ama a esposa e os filhos, um cara que tem 2 faculdades, um cara que é humano, um cara que gosta de gente, um cara que tem bom relacionamento e gosta de ouvir, porque o bom político não é aquele que sabe falar. O bom político é aquele que sabe ouvir as pessoas que usam o serviço do nosso hospital, que usam um serviço de limpeza pública, que usam um serviço igual essa questão das CAT que eu falei. Eu descobri isso através de quê? Como? Ouvindo as pessoas. Todo mundo separa o lixo e muitas vezes coloca ali e a gente está perdendo. Então, assim, a gente não pode. Então, a gente tem que ouvir as pessoas. Só assim a gente vai conseguir entregar resultado para a população, resultado de verdade. Eu espero muito mais na política, eu espero avançar muito mais, crescer muito na política. Eu sinto que o mandato meu de vereador, sim, por mais que eu ainda possa contribuir muito para São Gabriel da Palha, mas já está chegando o momento da gente ou tentar algo maior, ou então tentar formar jovens, formar pessoas para entrar na política. Porque a gente tem pessoas fantásticas em São Gabriel da Palha que poderiam estar na política e não estão, muitas vezes, porque não tem uma formação para tentar chegar na política. Então, assim, é isso que eu falo. Tá? Então, assim, participem da política e eu, igual eu falei, ou eu vou para um salto maior, ou eu vou, talvez, ajudar a formar novas lideranças, né? Pessoas que eu vejo que têm capacidade de entrar na política, porque na política você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não souber lidar com aqueles 45 dias de campanha, não souber criar uma agenda de campanha, porque é uma agenda de 45 dias, é uma agenda corrida, é uma agenda... Quando você pisca o olho, acabou as eleições. Trabalho duro. Então, assim, inclusive, quando está na véspera das eleições, eu fico sonhando, às vezes, que eu estou na rua, acabou as eleições, eu falo, acabou as eleições? Eu não pedi voto, não, esqueci de pedir voto. Então, assim, porque o desespero é tão grande, porque aqueles 45 dias, eles têm que ser cronometrados. É todo dia sair de casa às 6 horas da manhã, chegar em casa 10, 11 horas da noite, e isso... Eu não conseguiria, né, se tivesse o apoio da família. Então, quando você disse assim, você sempre teve o apoio da família, eu quero até fazer uma correção. Porque o meu pai, da primeira vez, ele ajudou muito, e das outras vezes eu acho que ele foi mais light. Mas ele sempre me ajudou. Ele sempre deu ideia, ele sempre me apoiou do dia a dia. A minha esposa sempre me ajudou. A família Belinassi, então, sempre me ajudou. Então, assim, eu devo muito os meus mandatos à minha família. Sim. Toda a minha família, desde a minha esposa, meu pai, meus irmãos e meus tios, meus avós, né? Que meu avô, ele tem um legado aqui em São Gabriel da Palha, através da cafeicultura, através do plantio de mudas de café, ele conseguiu educar 10 filhos na faculdade. E esses filhos, hoje, muitos médicos, dentistas, têm um contato direto com o público, então eles estão ali todo dia com contato com o público e pedindo voto para mim. Então eu devo muito do meu mandato à minha família. Até falo assim para quem quiser entrar na política. Se você quer entrar na política, a primeira coisa que você tem que fazer, conquiste sua família. Peça apoio para sua família, porque se você não tiver o apoio da sua família, lascou. Sim. Outra coisa, depois você vai para os amigos. Outra coisa, depois você vai para os vizinhos. E aí depois você vai expor suas ideias, seus projetos para a população como um todo. Você tem que estar primeiro, buscar o apoio daquelas pessoas que estão do seu lado. Mas, assim, procure o apoio primeiro das pessoas que estão do seu lado. Muitas vezes a gente vem candidato, a gente vê um irmão do cara apoiando outro candidato. O cara é candidato, lá da casa dele tem 2 vizinhos com placa do candidato adversário. Muito então, assim, meu amigo, como se nem seu vizinho vota em você... Você não conseguiu compor com o seu irmão, como é que você vai compor com os outros? Se nem seus tios, seus parentes votam em você... Não, e a capacidade de composição? Você não conseguiu compor, fala, bicho, fica você, vem na próxima, você vai compor depois na Câmara. Os seus amigos que sempre estão junto com você no barzinho, lá todo mundo passa lá na bebê, vê o Patrick, vê todo mundo junto, aí chega depois na rua, vê seus amigos todinho com adesivo de outro candidato, com adesivo de outro candidato. Então, assim, eu já estou dando uma dica de marketing aqui. Ó. Você está dando dica de marketing para quem pretende ser vereador, né? Fazer essa base toda antes de entrar. E um outro segredo que a gente tem também para aqueles que querem ganhar, já que agora eu estou dando consultoria de marketing aqui, palestra. É tentar ter voto em todas as urnas. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou forte pra caramba, fulano é forte pra caramba no São Sebastião, fulano é forte pra caramba lá no bairro Asa Branca, mas não basta você ser forte em um bairro.
São Gabriel, você precisa ter voto em todas as urnas. Você tem que fazer seu nome chegar em todas as urnas, em todos os locais possíveis. Lógico que você ter um reduto é uma vantagem tanto para você ganhar as eleições. Mas para você obter êxito, além de ter um reduto, ou além de ter uma classe que te apoia, né? Tivemos pessoas aqui que, por exemplo, foram eleitos porque tiveram um apoio maciço da saúde, dos funcionários da saúde. Tivemos pessoas que teve apoio maciço do agro. Sim. Isso ajuda. Mas o ideal, não adianta você ter voto só no interior e não ter voto aqui na rua. Não ter voto, se você ter voto só no São Sebastião, igual um amigo que concorreu comigo, o Marlon, ele toda eleição ele dispara no São Sebastião, mas nos outras urnas da cidade não tem essa quantidade tão expressiva. Então, se você tiver um pouco de voto em todos os bairros e lógico, ter um bairro onde você explode um pouquinho na frente, é um caminho bem curto para você obter o sucesso. E o maneiro disso daí que você está falando também é quando o cara conta com o voto do cara do bairro e chega lá, abre a urna e ele não tem nenhum voto. Aí é muito divertido, porque o cara fica olhando para você e falando, cara, eu sou da onça lá e lá vai ter um voto para você, abre a urna da onça, não tem ninguém. Aí você descobre que você não teve aquele voto. Rapaz, eu acho que até... Eu não posso falar isso aqui não, mas vamos embora. Rapaz, quando acabam as eleições, cara... É divertido, né? Os caras mandando áudio lá no grupo lá dos candidatos a vereador, cara. Teve um, que eu não vou citar o nome, mas ele falou assim, gente... Isso é meme. Tá errado esse negócio aí, cara. Eu tinha o voto do meu bairro todo. Todo mundo, vem cá, paga uma cerveja, me abraça. E eu todo dia abraçando todo mundo e tomando cerveja de todo mundo falando que vota em mim. Eu tava lá com 30 pessoas na minha volta pedindo voto pra mim. Quando abriu a urna, eu tive 14 votos. Isso tá errado. Tá errado, acredita, né, cara? Rapaz, e é complicado, é difícil. Eu trabalhava no fórum, uma vez teve uma recontagem de voto que o cara solicitou que ele estava inconformado, porque ele teve azar, que ele teve justamente os 29 votos. Que é o capote, né, que o pessoal fala. E ele foi inconformado no fórum, falou, não, eu quero recontagem e tal. Ele conseguiu uma recontagem lá, porque o sonho dele era sair do capote. Ele falou, peço recontagem, consigo uns 30 e poucos votos e saio do capote. Aí a recontagem deu 26. Ele perdeu mais ainda. Patrick, eu tenho que agradecer a população de São Gabriel da Palha. Eu fui candidato 4 vezes. Uma eu fui o segundo mais votado, na outra eu fui o quinto mais votado, na outra eu fui o sexto mais votado, e nessa eu fui o 16º, mas do lado da oposição eu fui o 4º e fui eleito. Então, assim, eu sempre fui bem votado, né? Então, assim, eu agradeço a Deus, agradeço a população. Isso, é igual eu falei, não é mérito só meu, é mérito de todo mundo que me ajudou na campanha, que tem muita gente, cara, muitas vezes você espera a ajuda de um amigo e você não consegue, mas você tem apoio de pessoas que você nunca viu na vida, que chega na sua casa e fala assim, eu acompanho o seu trabalho na internet, eu vejo que você ajuda muito e eu quero te ajudar. Me dá material aqui, bota um adesivo no carro aqui e eu vou te ajudar. E o cara vai para a campanha, cara, e você fala assim, caramba, obrigado, Deus. Esse daí eu tenho certeza que foi você que me deu, porque senão eu não iria ganhar as eleições. Getúlio, mas é isso daí, cara. Fica tranquilo, igual eu te falei, eu tomo minha cerveja por aí, falo que um dia você vai ser prefeito de São Gabriel. Espero que isso aconteça, a gente não sabe quando vai ser, se vai ser no próximo mandato, se vai ser daqui a muito tempo. Você começou a carreira muito novo, né? Tem muita lenha para queimar aí. Mas eu já vi que você está nessa pegada aí de dar um passo maior. Uma coisa fundamental que você tem para o político, que eu acho, é aquele querer salvar os outros. Assim, você falou, não deixa pessoas ruins entrar na política e fica de fora vocês que são pessoas boas. E o verdadeiro político, dentro do mito da caverna do Platão, por exemplo, que é uma obra filosófica que talvez você conheça, é aquele que sai da caverna e volta para buscar os outros. É a primeira atitude que o político de verdade tem. E eu sinto isso em você. Eu acho que se você se libertasse da caverna um dia, você não ficaria satisfeito enquanto você não buscasse todo mundo que estivesse lá dentro para ver como é o mundo lá fora de uma forma geral. Então, te agradecer que você veio aqui, falar que você está no caminho certo. Espero um dia que você realmente seja prefeito da nossa cidade. Ou deputado. Ou deputado, por que não? E parabéns, cara, por tudo aí. Você está numa época de muito trabalho duro. Eu sei que você dá duro também no seu particular, né? no seu ramo de odontologia, pela família que você tem. E é isso, cara. Mundo SGP hoje teve com o Getulinho e a gente está numa nova temporada aí, buscando cada vez mais trazer um pouquinho das pessoas que estão fazendo coisas importantes em São Gabriel para o conhecimento da população. Esse é o nosso objetivo.
E é isso. Segue a gente nas redes sociais. Obrigado pelo papo. Valeu, irmão. Valeu, Patrick. Vamos lá, galera. Seguindo Mundo SGP. Vamos embora. Valeu. Valeu.